dificuldade. Então, como eu estava falando com vocês, nós estamos num momento de dificuldade por conta da pandemia, por conta desse confinamento, e muitas vezes a gente não tem conseguido respostas para o nosso dia a dia, não temos conseguido entender essas coisas que estão acontecendo. E eu faço um convite para você, para que vocês nos acompanhem aqui nesse canal IPI Jundiaí no YouTube, também IPI Jundiaí no Facebook e no Instagram. A gente também tem a nossa conta, né? Através desses meios de comunicação, dessa rede social, você pode acompanhar o que está acontecendo no nosso dia a dia e também compartilhar dos nossos cultos, essa caminhada e das devocionais. O tema que eu trago hoje como devocional, como um momento de conversarmos a respeito da palavra de Deus, é que em meio a tanta turbulência, em meio a tantos desafios por conta desse momento de pandemia e de questões de saúde, de questões psicológicas e financeiras, a gente acaba se perguntando, né? Puxa vida, cadê Jesus? Eu não enxergo dentro desses acontecimentos a ação de Deus. E o tema de hoje é justamente esse: Jesus caminha ao nosso lado. Eu vou ler aqui uma passagem no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 15, do versículo 13, me perdoe. Ele conta a história dos discípulos que estão voltando para a sua aldeia após esses momentos da crucificação e ressurreição e morte do Senhor Jesus. E diz assim a palavra: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e andava com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles lhe explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicavam
as Escrituras e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações nesta noite. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor alcance o coração de cada um que participa neste momento desta devocional. Que não sejam as minhas palavras a convencer o coração de cada um, mas seja a atuação do Teu Espírito Santo, Senhor, revelando, trazendo-lhe a visão, Senhor, que caiam-lhe as escamas dos olhos e possam enxergar a Ti, Senhor, como um Deus poderoso, vivo e que atua na história. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, o que eu trago hoje como reflexão para vocês é justamente essa situação em que os discípulos vivenciaram essa experiência nesse momento com Jesus Cristo. A vida acontece normalmente. Você pode notar que eles vinham caminhando, voltando de Jerusalém rumo à sua aldeia e vinham discutindo sobre os acontecimentos do momento, né? O grande acontecimento que foi a crucificação daqueles que eles chamavam de Messias. Então, o que nós podemos enxergar em comparação hoje, fazendo uma ponte para hoje, é que nesses mesmos momentos que nós vivemos, também vivemos situações impactantes no nosso cotidiano. A gente pode ver que nas nossas rodas de conversa, a gente vem sempre tratando do mesmo assunto. E entre os cristãos, a maior indagação que surge poxa, diante de tanta situação, onde está Jesus, aquele Messias, o Salvador que vinha redimir ao seu povo, que vinha livrar o seu povo? E aí fica essas questões, cada um debatendo, trazendo a sua teologia, a sua teoria sobre os acontecimentos. E o problema é que quando a gente começa a focar as nossas discussões sobre o Jesus histórico, aquele Jesus que viveu como história na palavra de Deus, nós não conseguimos enxergar esse próprio Jesus vivo na nossa história. Se vocês atentarem para o relato dos dois discípulos, o relato deles está muito baseado naquela visão histórica e secular que eles estavam vendo. Eles não estavam olhando para um Jesus ressuscitado, ressurreto, mas eles estavam olhando para um Jesus histórico que vivenciou um momento e que não trouxe a eles aquela resposta que eles esperavam. Por isso que eles vinham discutindo no caminho. Como? Aquele profeta que viria para redimir não redimiu. Continuamos vivendo a nossa vida como a gente vive. É a mesma situação que a gente vê hoje. A gente vai conversando e procurando explicações para saber por que a pandemia não acaba, por que as dificuldades continuam existindo. E a gente não olha para Jesus vivo, mas a gente olha para o Jesus histórico, aquele que viveu e que construiu e que a gente chama do Evangelho, a história de Jesus encarnado. Mas Jesus, nesse momento, conversa com os discípulos e ele faz o quê? Ele vem e resgata a mesma história que eles haviam contado, porém ele vai dos profetas, dos patriarcas até o dia de hoje, mostrando a atuação de Deus na história. Nesse momento, Jesus, quando conta a eles que não era o homem, o profeta histórico que estava com eles, mas o Jesus que vivenciou, que atuou na história em cada momento. Você vê que são duas perspectivas diferentes.
Uma é a perspectiva de Jesus histórico, aquele que está na Bíblia, que a gente discute, conversa e a gente busca situações e busca compreender o desenrolar da história. E a outra é a gente olhar para um Jesus vivo e como ele agiu na história. A gente pode ver que Jesus chama a esses homens de insensatos. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar esse Jesus vivo. Nos olhos desses dois discípulos, eles estavam cegados, eles não conseguiam compreender. A mesma coisa aconteceu com o servo de Eliseu. Se vocês abrirem no segundo livro de Reis, dos versículos, no capítulo 6, nos versículos de 15 a 17, nós podemos ver o seguinte: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Esse é o olhar histórico. Esse não é o olhar sobre aquele Cristo vivo, Deus agindo na história. E ele estava com medo, porque ele levantou, era uma guerra dos assírios, e os assírios vinham em momento daquele onde estava o profeta, e aí o seu servo, o servo de Eliseu, chegou e falou: o que nós fazemos? Nós estamos cercados aqui de exército por todo lado. Como venceremos essa batalha? Como superaremos esse desafio? Era como se nós tivéssemos, se naquele tempo eles tivessem cercado pelo coronavírus. Então como que nós fazemos na nossa vida? Nós estamos cercados. E Eliseu fala assim, da seguinte forma: ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, como a gente pode ver, aquele jovem servo de Eliseu, ele não conseguia enxergar aquele momento histórico, aquele momento de vida, como uma presença viva do próprio Deus naquele momento histórico, naquela história. Ele enxergava não vendo Deus, ele não conseguia enxergar Deus. Assim também muitas vezes hoje a gente não consegue enxergar Deus agindo na história nos dias de hoje. Mas Eliseu orou e pediu: Senhor, abre os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos daquele servo. E ele então passou a olhar aquela situação histórica, aquele momento que eles estavam vivendo, de forma diferente. Mas ele passou a olhar compreendendo que Deus estava presente e providente na história da humanidade. Jesus ouve nossa oração, ainda que não compreendamos os acontecimentos. O que a gente pode compreender dessa passagem é que, ainda que a gente não consiga entender a situação, quando nós oramos e pedimos a Deus: Senhor, nos ajuda. Senhor, eu não compreendo, mas nos ajuda a enxergar, nos ajuda a separar, a superar essa situação. Foi isso que aconteceu com os dois discípulos a caminho de Emaús. Os dois vinham andando, conversando com o próprio Deus ali do lado deles, agindo na história, como foi demonstrado as Escrituras, como os fatos demonstravam, mas eles ainda não enxergavam que Deus estava presente na história. Mas eles falaram conosco nessa noite. Senhor, fica conosco nessa noite. E aí Jesus tinha a intenção de continuar a sua trajetória até a próxima aldeia. Mas Jesus mudou o seu caminho por conta do pedido e da oração deles. E Jesus então foi ter com eles, foi pernoitar com eles ali onde eles estavam.
Olha que maravilha, meus amados, você que está ouvindo, como a sua oração, como o seu diálogo impacta a Jesus Cristo. A gente compreendendo que Ele está vivo na história, que Ele está aqui agora, que Ele está aí do seu lado, que Ele está te ouvindo. Quando você fala com Cristo agora, quando você clama a Jesus, Ele muda a sua intenção, Ele vai pousar com você, Ele ouve o seu clamor. Foi assim durante toda a manifestação de Deus na história. Assim também Jesus tem agido na nossa história. E assim também o Espírito Santo também age, escuta e ouve o nosso clamor, a nossa oração. Mas o ponto principal que nós precisamos entender, a comunhão e o relacionamento com Deus nos faz enxergar a sua presença na história. A gente não consegue, por conta própria, olhar para Cristo e falar assim, eu vejo as coisas espirituais, eu vejo a Jesus Cristo. Por que a gente não consegue, de maneira simples, simplesmente conseguir entender e olhar essas situações? Por um motivo. Porque nós somos imperfeitos, nós somos impactados pela decisão de Adão na criação do mundo, quando ele desobedeceu a Deus e ele falou, não, eu viverei segundo a minha imagem e semelhança. Por conta dessa condição, nós todos temos essa imperfeição de não conseguir reestabelecer esse contato, esse diálogo, essa presença junto com Deus, nos tornarmos a sua imagem e semelhança. Mas isso não pode nos angustiar, porque apesar da gente não ter nenhum mérito, nada que nos possa fazer mudar essa condição, nós temos alguém que foi dado em sacrifício por nós, que em nosso lugar ele foi sacrificado, para que nós nele tivéssemos então essa perspectiva diferente do que a perspectiva do mundo apresenta. Foi justamente esse momento de ressurreição, onde esse Deus maravilhoso que se colocou em nosso lugar e recebeu a nossa imperfeição, o nosso pecado sobre si, hoje está vivo, hoje caminha ao nosso lado. E quando nós buscamos a comunhão com esse Deus, quando nós nos aproximamos desse Deus, então ele se faz presente de forma abundante. As vendas dos nossos olhos caem. Aquilo que nós não conseguimos entender, nós passamos a entender. Aquela nossa insensatez, ela some e passamos a compreender as coisas de Deus. Veja que maravilha. Jesus senta à mesa num ato de relacionamento com aqueles discípulos e naquele momento eles participam de uma ceia, comem do pão e tomam do suco. E aí naquele momento, aqueles discípulos então passam a enxergar a Jesus como Deus vivo e atuante na história. Meus irmãos, o que mais me alegra, o que mais me motiva na minha fé cristã é reconhecer que esse Jesus Cristo, lá de Emaús, que andava ao lado dos discípulos, que ressuscitou, esse mesmo Jesus está vivo dos nossos lados e ele está buscando relacionamento com cada um de nós. Faça um convite para que ele entre na sua casa, entre na sua vida, para que ele venha a ter relacionamento contigo. Abra o seu coração, chame a Jesus para andar ao lado dele. Acredito que a partir dali, seus olhos serão abertos e não verá mais um mundo com um Jesus histórico, um Jesus que ficou no passado, nas histórias, nos livros. Mas você verá Jesus, um Deus vivo e poderoso que age em nossa vida nos dias de hoje. Vamos orar e falar com esse Deus maravilhoso. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por revelar-se a cada um de nós. Que a tua palavra, Senhor, alcance o coração de cada um dessas pessoas que estão nos assistindo nesse momento.
Que o Senhor possa, meu Pai, fazer cair as vendas de cada um. Que o Senhor venha fazer, Senhor, com que eles enxerguem, meu Pai, a Tua presença e a Tua ação, tanto na história da humanidade como na história da vida deles. Move, Senhor, as Tuas mãos no sentido de se revelar a cada um de nós. Assim oramos e agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra e pela Tua presença nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Meus amados, Deus abençoe a todos e até uma próxima devocional. Antes de mais nada, convido você para nesse mesmo canal, domingo, 19 horas, você participe do culto de louvor e adoração a esse Deus maravilhoso que chama Jesus Cristo. Te espero lá. Um grande abraço, Deus te abençoe.